Olá, muito bem-vindo mais uma vez ao canal Singe, Segunda Igreja Nova Jerusalém, com essas ministrações de quarta-feira, onde conversamos a respeito de princípios para sermos um verdadeiro cristão. E continuando o que conversamos a semana passada, a nossa mensagem era sobre alguns questionamentos sobre o reino de Deus, e terminamos assim a nossa fala semana passada. E se o que temos feito da nossa vida é em prol do reino de Deus, será que a vontade de Deus tem prevalecido em nossas vidas? É isso que terminamos a nossa mensagem semana passada. E é sobre isso que vamos conversar hoje, que vem a ser reino de Deus. O que podemos compreender com o reino de Deus? O que será que Jesus quis dizer quando disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus? Primeiramente, então, precisamos pontuar alguns princípios básicos para que possamos compreender este reino de Deus, pois este era o tema dominante dos ensinamentos de Jesus. E Jesus apresentava várias alegorias quando as pessoas perguntavam, que iam entender o que era o reino, e ele descrevia o reino de Deus com parábolas, com alegorias de que o reino de Deus era espiritual. E em Marcos 4, 26 a 29, Jesus dizia assim: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Lucas 13, versículo 18 ao 21, Jesus diz também: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei, é semelhante a um grão de mostarda, que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Disse mais: aqui compararei o reino de Deus, é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. O que Jesus queria dizer com essas parábolas é que ao homem, às pessoas, é dado a responsabilidade de semear a mensagem do reino de Deus. Porém, somente a Deus é dado o poder para fazer com que a semente produza efeitos. E as parábolas também falam da grandiosidade do reino de Deus, porque por um pequeno grupo de pessoas que começaram a lançar as sementes do reino de Deus, ele se torna ao final uma numerosa multidão de pessoas. Contudo, o reino de Deus não deve ser apenas compreendido com a mente, porque com o nosso intelecto, e ao invés disso, o reino de Deus é espiritual e deve ser compreendido em espírito e colocado em prática desta forma. E assim lemos Lucas 17, 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vocês. E nas palavras de Paulo em 1 Coríntios 4:20 diz assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E em Romanos, Paulo também fala assim, em Romanos 4:17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E agora um texto de Mateus diz assim, Mateus 11, quando Jesus estava falando sobre quão importante João Batista era, ele dizia: ninguém na história humana foi mais importante que ele, João Batista, mas no reino que ele pregava, no reino de Deus que João Batista pregava, a pessoa mais humilde era mais importante que João Batista. Durante os tempos antigos, quem tentava entrar forçadamente no reino dos céus, e se as pessoas tivessem lido com atenção os livros dos profetas que estão na Bíblia, veriam que tudo culminava em João Batista e se uniriam a ele, pois anunciava que o caminho para o reino de Deus era através do Messias, e neste aspecto, João Batista era o segundo Elias que os judeus esperavam para anunciar quem era o Messias, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. E mais uma vez Jesus usa de alegorias, usa de parábolas para explicar o reino de Deus. Temos aqui Mateus 13, do 14 ao 40, capítulo 14, Mateus 13, versículo 44 ao 48.
Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E, encontrando uma pérola de grande valor, vai, vende tudo quanto tinha e compra essa pérola. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a areia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons e os ruins lançam fora. Pois bem, o que se quer dizer com tudo isso é que a sua determinação para entrar no reino dos céus deve ser, de certa forma, violenta, não com violência contra pessoas, mas a sua forma tem que ser agressiva, e nunca deixe que nada te afaste da verdade, que é ser Jesus Cristo, o Filho de Deus, e que Ele veio em carne e morreu para te salvar. Essa é a verdade. Seja agressivo quanto aos aspectos da sua vida que se refiram ao servir a causa do Senhor, a causa do reino de Deus. E compreenda que o reino de Deus não é exatamente algo que se possa ver com os olhos, mas sim é um governo interno, algo que dirige a nossa vida para buscar não nossas vontades egoístas, mas buscar fazer a vontade de Deus, a vontade do Deus Pai. Compreenda que para viver o reino de Deus requer o seu maior comprometimento, pois defender esse reino e continuar nesse reino vale mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer objeto, mais do que qualquer pedra preciosa. Por isso Jesus comparava dessa forma. A pessoa ia, vendia tudo quanto tinha para buscar apenas aquela joia, apenas aquele tesouro. O reino de Deus deve ser o seu maior tesouro, maior do que qualquer coisa que você possua nessa terra. E ao decidir por entrar no reino de Deus ou permanecer no reino de Deus, esteja pronto para abandonar qualquer meta pessoal que o impeça de fazer a vontade de Deus. Não que Deus não te vai deixar você fazer as suas coisas, mas a vontade de Deus tem que estar em primeiro plano em sua vida. Busque então saber qual é esta vontade de Deus para a sua vida. E para finalizar, eu leio ainda o capítulo 18, verso 23 ao 35 de Mateus, talvez um texto conhecido da maioria dos cristãos. Diz assim: portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhes deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Seria uma quantia impagável. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa e seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante desse Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e pagarei tudo. O Senhor então teve compaixão dele, soltou-o e perdoou a dívida. No entanto, quando este servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo para qual ele trabalhava e que lhe devia 100 moedas de prata, que seria uma quantia quase irrisória. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que lhe pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. Este credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou este homem cuja dívida havia sido perdoada e lhe disse: servo mau, perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não deveria ter misericórdia do seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou um homem à prisão para ser torturado até que pagasse toda a dívida. Assim, Jesus finaliza: também o meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração os seus irmãos. E finalizando, veja que o reino de Deus também é perdão, ao passo que Jesus sempre motivava seus discípulos a viverem de modo justo, e enfatiza isso
e viver uma vida com sabedoria, proveniente de um coração que ama o próximo e que está disposto a servir e perdoar, sendo isso mais valioso que qualquer observância hipócrita de um mero código de conduta. E isso é o que eu deixo para vocês neste dia, esta mensagem sobre o reino de Deus. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Esta é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Fique com Deus e até a próxima. Amém.